Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo Reto. E hoje, como nós estamos já no segundo episódio do podcast, estamos entrando agora no mês de novembro, decidimos trazer o tema, abordar o tema do Enem. Eu me chamo Letícia França. Matheus, eu sou o Prazer. Estamos aqui com nossos ilustres convidados hoje, Milane e Felipe. Milane atualmente é terceiranista do IEP. Ela teve 980 na primeira redação, no primeiro ano, como treineira ainda. E Felipe é doutor em letras e consultor de redação do IEP. A gente não podia achar nomes mais prestigiados para essa entrevista, então aproveitamos a deixa, né? Sim. Eu tenho que começar com uma pergunta assim, clássica, né? Mas também é que eu acho muito importante. Como vocês acham que é a experiência de escrever uma redação em tempo tão curto, uma coisa tão concisa assim, 30 linhas? Qualquer um pode responder? Sim. À vontade, por favor. Eu acho uma loucura. Mas, querendo ou não, redação é muita prática, né? Então, assim, 30 linhas em um tempo muito curto é uma loucura. Nossa cabeça vira fervilhando a todo tempo. Mas é algo impossível, né? Eu também concordo com ele, né? É muito difícil, né? 1 hora para 30 linhas. E quase possível se não tiver treinamento, né? Porque, na verdade, a redação do Enem, ao contrário de que possa imaginar inicialmente, né? Ela não é uma coisa para você chegar na hora para criar uma estrutura, criar uma ideia, um argumento, né? A gente faz esse treinamento ao longo do ensino médio todo para chegar lá na hora já ter uma linha de raciocínio, os filósofos, o repertório sociocultural, já vai estar tudo mais ou menos esquematizado para facilitar, né? Porque qualquer texto que a gente pega para escrever sobre qualquer coisa, com 30 linhas, 1 hora é muito pouco. E a hora média que a gente tem, porque fica 1 hora para redação e 3 minutos para cada questão, né? E levando em consideração que a gente está num dia de prova de linguagens, 3 minutos é muito pouco, até para ler os textos básicos ali, né? Então é isso que a menina falou, a gente tem que estar muito alinhado, né, com a estrutura, pelo menos, com o repertório sociocultural. E aí, para tentar fazer isso acontecer lá na hora. Sim. Como você já puxou esse gancho dessa questão do tempo mesmo, de existirem esquemas para conseguir otimizar esse tempo, você tem algum específico assim que você gosta mais de seguir? Então, na verdade, esse esquema, geralmente ele parte muito do aluno, né? Porque quando a gente chega com o modelo pronto e pede ao aluno só para preencher, isso demora muito e dificilmente o aluno vai ficar confortável com esse esquema, né? Então eu vou passando algumas opções, o aluno que vai criando, vai moldando o seu jeito, que tem umas palavras, conectivos de preferência, né, de cada um, e aí isso demanda um tempo, né? Mas é importante ter, né? Então a gente trabalha sempre com alguns coringas, que mesmo que não dê certo a gente vai ter outros, né? Para fazer isso na hora, porque é muito difícil mesmo, 1 hora é pouquíssimo tempo, né? Então assim, tentar entender na trajetória, né, ao longo do ensino médio, o que a pessoa tem mais afinidade, né? Se ela tem mais afinidade, por exemplo, com literatura, aí usam um autor com filosofia, com história, né? Ou é uma pessoa que gosta muito de novela, por exemplo, ou site de fofoca, tudo isso vai ajudando, né? Funk, então qualquer repertório que saia do tema específico já vai ajudar ali na hora. Eu sempre acho que é uma coisa muito fascinante, né? Mas também fico um pouco preocupado, porque ao mesmo tempo que você sempre tem um argumento com uma ideia pronta, né? Por exemplo, você segue um argumento que leva à negligência governamental ou algum tema mais geral assim, é difícil você conseguir dar a sua opinião quando é uma coisa tão concisa, tão mínima. Você acha que dá pra fazer isso? Dá pra deixar claro o que você quer? Redação serve pra isso? Eu falo como Milane aqui agora, porque é algo que eu tenho muita dificuldade, o Felipe até sabe. Porque eu penso muito, eu quero colocar minha opinião, eu quero fazer minha redação do meu jeito, não usando o modelo pronto, saindo um pouco ali do que é a normalidade. Sim. Só que se você querer colocar sua opinião em 30 linhas, na verdade nem dá, né? Você vai ter que colocar. E um D1 vai para 20 linhas em vez de 8. Aham. Então a questão da opinião é muito
pode colocar. Eu acho assim, até uma questão de não ser apto para você. Porque imagina o tempo que você vai usar para você organizar a sua opinião e colocar em 8 linhas. Então acaba sendo muito mais prático você usar algo que tem certa praticidade mesmo. Então, é porque a prova da redação do Enem, a proposta inicial não era essa de modelos, né? Mas de realmente cada aluno colocar ali o que ele pensa sobre o tema, né? Como que ele aborda, como que ele enxerga aquele tema. Mas por causa do tempo isso acabou ficando muito difícil, né? E aí o que está sendo mais valorizado hoje em dia na correção do Enem não é nada inovador, né? Porque às vezes a gente pensa que quer colocar uma abordagem ali que ninguém tinha percebido sobre aquilo. O que é mais valorizado hoje em dia é a articulação, é a sua capacidade de articular. Então, por exemplo, se você vai falar da negligência documental, citar um cara super batido, tipo o Gilberto Dimenstein, né? Você pode citar ele, você não vai perder ponto por causa disso, você vai inclusive pontuar por causa disso, mas aí a sua capacidade de pegar o Gilberto Dimenstein para a sua afirmação. Então, dentro dessas 8 linhas, mais ou menos, que a gente trabalha para cada parágrafo, nessas 8 linhas tem que ter uma afirmação sua, né? Algo que é sua. Aí essa capacidade de articular. O que acontece muitas vezes é que as pessoas pegam esses modelinhos prontos, colocam, e na hora de colocar a opinião deles, a afirmação, né, que é coisa curta, 1 linha e meia, 2 linhas, né, não consegue ficar articulado. Aí fica um texto que a gente fala que é um texto topicalizado. Tem o repertório ali coringa e a frase dele está totalmente desconexa. Aí perde muito ponto por causa disso, né? Então a nossa grande dificuldade é pegar um tema, mesmo com o repertório coringa, e articulá-lo para mostrar que o Gilberto Dimenstein, por exemplo, né, pode ser qualquer outro, né, ele ajuda a pensar que é a realidade brasileira. Eu vi muitas pessoas comentando que é difícil se relacionar com a prova do Enem porque ela não traz muitas questões da atualidade para a interpretação de texto. Poemas, coisas antigas, geralmente são difíceis para a nova geração, né? E vocês acham que o Enem consegue também passar essa ideia da atualidade, ser útil na vida real, no que a gente vive atualmente? Ou vocês acham que é só uma coisa de interpretação de, como posso dizer, uma linguagem mais arcaica, antiga? Eu acho que assim, ele traz sim questão atual, principalmente o que gera ali a geopolítica, não sei se a gente está falando de primeiro dia, né? Isso. Então, tanto linguagens quanto humanas. Traz sim. Agora, essa relação arcaica, se for uma arcaica na questão negativa, porque se a gente for parar para pensar, o Enem, a gente estuda o ano inteiro para fazer o Enem. E a utilidade dele na nossa vida é fazer com que a gente passe uma universidade, que eu acho que é o querer de muitas pessoas. Então, o arcaico, eu não consigo ver esse teor arcaico de uma forma negativa, sabe? Não sei como você quis falar. Sim, compreendo. Dentro dessa questão ainda, a gente consegue ver que o Enem, não querendo falar de um jeito negativo, mas de certa forma, como a gente aplica ele, tá meio batido. Não sei se vocês já perceberam nessa questão do... na conclusão mesmo, são sempre as mesmas coisas. Inclusive, eu queria até perguntar, tanto para você, como a uma pessoa que está escrevendo, quanto para o Felipe, quanto que é alguém que está corrigindo, se tem, não só na conclusão, mas durante a estrutura inteira da redação do Enem, se tem alguma coisa que vocês não aguentam mais corrigir ou escrever, porque não tem outra opção a não ser aquilo, porque realmente está meio batido, de certa forma. Eu, como pessoa que escreve, pra mim o batido é mais fácil. Concordo. Então, o que é mais fácil na hora, né? A gente vai pra esse lado. Agora, como corretor... como corretor que paga minhas contas. Eu tô brincando. Não, mas é porque, assim, eu acho que, assim, tentando me colocar no lugar de quem escreve, né? Do aluno, né? Realmente muito chato a gente ficar fazendo a mesma coisa o ano todo, né? E às vezes mais de um ano, né? Vai ficar fazendo 3 anos, né? Sei bem como é. Mas, se bobear até mais. Se bobear até mais, tomara que não. Mas é porque a gente pensa, então eu acho que assim, uma grande dificuldade, às vezes, para quem está escrevendo, para quem entendeu a estrutura e para quem quer ser lido, né? Assim, né? Ter suas opiniões ali, ser lido, né?
é imaginar qual que é o contexto de avaliação, né? Para a gente que avalia a redação do Enem, a gente fica em média 3 minutos em cada redação, né? Então Nossa. é muito pouco. Então, a gente já tem mais ou menos um modelo, assim como vocês têm um modelo esquemático para escrever, a gente tem um modelo para corrigir. Então a gente já vai pontualmente em algumas coisas. Por exemplo, né, na competência 1, ela vale 200 pontos, né? Cada competência vale 200 pontos, como todo mundo sabe, né? São 5 competências, 1000 pontos então, a redação, né? E aí o que rola? Na competência 1 você pode ter 3 desvios, né? 2 desvios, o terceiro você já perde 40 pontos. Você perdeu 40 pontos. Então a gente, como avaliador, na hora que vai ler, se no primeiro parágrafo você já tem esses 3 desvios, a gente já meio que tranquiliza em relação a essa competência. Aí a gente vai meio que lendo o texto e sentindo se tem um excesso de erros, se tem poucos erros, se tem muitos erros, que isso facilita a correção. Na competência 2, a mesma coisa, a gente vai ver o repertório. Se citou um repertório, independente, seja o mito da caverna, Platão, super batido e tal, se esse é produtivo, né? Então, assim, a gente vai tendo esses esqueminhas também para facilitar a correção, né? Então, assim, por isso que nessa hora, infelizmente, aí é uma coisa ruim mesmo para quem corrige, né? Voltando à pergunta, né? Fica uma coisa muito monótona, né? Muito repetitiva. E a média não é à toa, né? Porque muita gente vai escrever da mesma maneira aquilo ali para tirar os 800, que é mais ou menos a média, né? 700, a média, né? Então fica realmente cansativo, mas aí o que deixa o nosso trabalho mais gratificante é quando a gente pega uma redação boa, bem articulada, né? E com um repertório que não é tão comum, né? Aí isso vai deixando a gente mais feliz. E é legal como educador corrigir a redação do Enem também, porque mesmo sendo cansativo, né, é porque a gente vai tendo meio que um barômetro, assim, o que está acontecendo na educação nacional, né, porque a gente não vai só trabalhar só aqui na micro-região ou com os mesmos alunos, né, a gente tem uma noção de o que está acontecendo no Brasil todo, né, o que a galera está discutindo, o que está usando como repertório, isso também é gratificante. Então, assim, mesmo sendo cansativo, né, falando por ficar corrigindo, é legal por causa disso. Será se você achasse uma redação nota 1000 lá no meio, daquelas notas 0, é tipo achar um bilhete de loteria ou algo do tipo? É quase um bilhete de loteria, que é raro, né? Ano passado foi pouquíssimo, todo ano é pouquíssimo, né? Porque é exatamente isso, é até injusto em certo momento, porque assim, a nota mais difícil de tirar 1000 é a competência 1, que é esses desvios gramaticais, né? Então, assim, você ter 2 desvios gramaticais, você ainda está com 200 pontos na competência 1, mas o terceiro você já vai para 160. E é muito cruel para quem está fazendo sob pressão, cansado, né? E ter pouco tempo e não ter um desvio de uma vírgula, esquecer um acento, né? Uma concordância. Isso é quase desumano, assim. A pessoa que consegue isso é porque ela está, assim, copiando, escrevendo sobre aquilo há muito tempo mesmo. É uma pergunta assim avulsa. Você já chegou a corrigir alguma redação nota 1000? Chegou assim, você corrigir e achar? Sim, já cheguei. Mas aí vai para mim e vai para outros avaliadores também, né? Aí eu não sei se ela ficou com 1000 depois, né? Porque a gente corrige, começa a correção, tipo, deve começar agora, final de novembro, aí o resultado sai só lá na frente, né? Aí a gente não lembra o que corrigiu, né? Que são muitas avaliações, mas já cheguei a corrigir sim. Como é que funciona essa parte dos corretores? Tipo, um corrige, depois o outro corrige, depois é um terceiro? Então, é um par, são 5 competências, cada uma 200 pontos, né? Aí são 2 corretores que pegam cada redação. Aí esses corretores não pode ter discrepância da nota, né? Então, por exemplo, se eu der uma nota lá para a pessoa 920, por exemplo, né? E o outro der 800, essa avaliação tem uma discrepância muito grande. Então, tem alguma coisa errada. Ou quem deu a nota muito alta está errado, ou quem deu a nota baixa está errado. Aí vai para um terceiro avaliador. Esse terceiro avaliador vai dar sua nota. Se ele conseguir ficar próximo de um ou de outro, essa que vai ser a nota. Se ainda assim continuar uma discrepância, aí vai para um quarto avaliador, que é uma mesa, e normalmente é presencial, que a galera pega essas avaliações para avaliar uma por uma, né? Então, assim, o processo, ele vem se aperfeiçoando cada ano,
e vem ficando mais justo, assim, né? Não é totalmente justo por causa do contexto, né? É muito cruel avaliar um estudante em um dia, né? Mas ele vem sendo muito preciso, assim, na avaliação. E a gente também passa por um processo de seleção muito grande, né? Então, assim, desde agosto, se eu não estou enganado, eu estou fazendo curso, né? Aí vai fazendo curso, sendo avaliado, aí eu vou corrigindo redação. Então, eles têm uma redação modelo e eu vou avaliar. Se eu ficar muito fora do que é o modelo, eu sou eliminado do curso, né? E durante o processo de avaliação também, se durante o processo de avaliação eu receber uma redação modelo e essa redação eu ficar longe do que é, do que deveria ser, eu também sou suspenso da avaliação, né? Então é um processo bem lícito, assim, a gente não tem contato, não sabe, se tiver qualquer mensagem, a redação vai ser anulada, né? Então, assim, isso também fica como dica, né? Que às vezes na hora do desespero, não está muito confiante, tenta deixar algum bilhetinho para o avaliador, né? Me ajude, Deus te abençoe, sabe? E tem muito disso. Sério? Né? Tem muito disso. Aí essa redação ela vai ser anulada, né? Porque assim, qualquer tentativa de identificação na redação, ela vai ser anulada, né? Que a chance, por exemplo, de eu pegar uma redação de alguma pessoa daqui, ela é zero. Eu não vou corrigir nenhuma redação de perto onde eu moro, né? Nem do estado. Mas, né, é um jeito de você descredibilizar o processo. Então, isso também é importante. Milani, você tem uma média muito boa, né, nas redações. Teve um ano que você tirou 920, no outro 980. E teve o concurso também, né, que a maçonaria fez aqui na cidade, que você participou, tirou 960? Então, para você, que já tem uma média muito boa, assim, já tem um repertório muito bom também, de certa forma, como não atingiu 1000, é porque você tem algumas dificuldades. E eu queria saber quais são as maiores dificuldades. É a única que eu perco muito, sempre 40. Às vezes, na última mesma, foram 3 erros que eu corrigi na sexta-feira. Foi 3. 3 erros. Ou seja, se eu não tivesse errado um, né? Mas sempre é C1. Sempre é C1. Pelo menos, né, do ano passado, que foi 980, falaram que foi média. Não sei como isso funciona nos corretores, né? E aí, na primeira, 920, eu também perdi na C1. Porque tem aquela opção de você ver o que você errou, o que você acertou. Então, é sempre isso. Teve tanto na C1, 920, quanto a C3. Pra mim, sempre foi uma dificuldade a C3 e a C1. E aí, melhorei na C3, mas a C1, nada. E assim, é muito relativo. Acho que não tem como você melhorar algo que você não sabe onde você tá errando. E redação é muito isso. Pelo menos desde o primeiro ano, eu venho fazendo as redações, né? Tanto que Enem, gente, não tem oportunidade de ser treineiro. Porque é ali que você descobre como você tá. E a gente ainda tem uma oportunidade muito boa, que é o simulado aqui na escola, né? Que a gente vê como uma coisa, vou ali rapidinho, só ganhar ponto. Mas não, é muito importante mesmo. Você pelo menos saber que tempo, por exemplo, esse ano, eu falei, vou levar a sério. Porque é impossível levar a sério também no terceiro ano. E é aí que eu descobri o que eu tenho que melhorar, quanto tempo eu tenho que estar na redação, onde eu melhorei meu tempo de redação. Quero uma coisa de 2 horas que vai virando 1h30, 1h10, 1h20. Então tudo isso a gente tem que contar. Mas a minha dificuldade mesmo é na C1. Entendo. Tem algum tema específico que vocês percebem muita dificuldade, assim, uma coisa que vocês olham e falam não. Menino, deixa eu pensar. Olha, algo que me pegou muito uma vez aqui foi meu ambiente. Sempre. Que é um tipo de redação que eu não tô acostumada a fazer. Fiz no primeiro ano do Enem, que foi provas tradicionais. Provas tradicionais. E aí a gente até coloca ali alguma coisa de meio ambiente como tese, né? Mas meio ambiente pra mim é sempre o que pega. Esporte também foi algo que a gente fez aqui no simulado, que eu achei muito complicado. Que é algo que não tem costume. Por isso que na hora de fazer, tem que ir pra vários eixos. E, gente, nem fique só em um, sabe? Porque às vezes a gente fica só em um, acostumado com aquilo, só que não perca a oportunidade de ir pra vários eixos. É que o legal, né, é fazer esse treinamento de vários eixos. E uma coisa também, assim, pensando no que ele falou, que é muito interessante, é não ficar preso em dados, né?
Porque eu vejo às vezes que o pessoal vai fazer redação e fica pesquisando e procurando dados para mostrar, ou reportagem, né? É o que a gente tem que entender, que na hora lá você não vai ter essa pesquisa, né? Então isso dificulta, e assim, é muita coisa para lembrar. Então fazer, por isso que é importante o simulado, né? Porque você fazer uma redação em casa, igual o professor pede, a professora pede, para fazer a redação em casa, você está com tempo, faz essa redação. Aí você pode pesquisar, você pode colocar os dados, você não vai errar o dado, você não vai errar a fonte, né? Mas lá na hora, na pressão, você não vai ter isso, né? Então é pensar muito mais no desenvolvimento de ideias, assim, em conceitos de áreas diferentes, né? Que você pode utilizar, né? Então se cair alguma coisa de cidade, por exemplo, pode usar um conceito que é gentrificação, né? Que vocês estudam em geografia, né? Se usar o conceito lá, gentrificação, já conta com um repertório sociocultural, né? Então essa questão disso também é importante, né? E a questão dos temas, assim, que dificuldade, eu acho que o pessoal tem muita dificuldade também quando envolve questões de cidade, né? Assim, eu vejo, assim, tem muita dificuldade. Porque o meio ambiente é muito difícil, né? Tem um tempo que não cai, é provável que caia alguma coisa de meio ambiente, né? Mas a gente teve várias tragédias recentes, né? Que dá para fazer referência, né? Você puxou uma dúvida que eu sempre tive. Nessa questão que você estava falando, dos tópicos e etc. Quando alguma pessoa que faz uma redação e que você vai corrigir, ela cita, ela já chegou a citar, né? Alguma coisa assim que você sabia que estava errado, ou tipo assim, eu vou falar uma música. E aí eu acabo escrevendo o título de uma música, mas eu cito a letra de outra música. Isso vocês pesquisam para saber se a pessoa errou, ou isso é mais por questão de, essa música tá errada porque eu sei, ou, eu não sei, vou deixar passar? Aí tem duas situações, né? Por exemplo, porque o que é obrigatório mesmo na prova é você usar um repertório sociocultural, apenas um, né? Então se você, por exemplo, começou a sua introdução lá e citou um repertório sociocultural, seja um recorte histórico, seja algum livro, isso foi produtivo para sua redação, o que vier depois nem é tão importante assim para contabilizar nesse sentido, né? Então você já cumpriu esse pré-requisito, né, para sua redação. Aí a gente não vai procurar porque você já cumpriu, então a gente não tem que preocupar. Agora, se você depende dele para sua redação, aí se a gente ficar com dúvida, a gente pesquisa, né? Teve um ano, se eu não me engano, foi ano passado, ano retrasado, que uma das redações que tirou nota 1000 foi uma banda alternativa, que eu não sei se é de Recife, que uma menina citou essa banda. E ninguém conhecia essa banda, lógico, uma banda alternativa regional lá, né, da cidade. Aí, nesses casos assim, quando a redação vai tirar nota 1000, o avaliador vai atrás, né? Porque fica até feio para ele, né? Então você pode citar, por exemplo, você tem uma banda aqui que faz sucesso, tem um CD gravado, registrado, né? Aqui de prazo, você pode citar lá na redação também, né? Mas eles só chegam a procurar quando a nota é mais alta, tipo 980, 1000? Ou mais baixa também? Assim, quando é 1000, eu acho que todos procuram, né? Por causa disso. Mas quando não é porque você não vai precisar tanto daquele repertório para conseguir aquela pontuação, né? Porque lá, quando a gente tem uma matriz de referência lá para correção, tem isso, né? É um repertório, ele tem que ser, deixa eu tentar lembrar a sequência, é um repertório legitimado, que é um repertório que tem que ser, aí entra aí, sabe? Legitimado é o seguinte, é você citar alguma coisa que não é, né? Então acontece muito, né? Então você vai citar lá a música Que País é Esse, que é do Longe de Rombana. Aí você vai falar que ela é, não sei, Paralamas de Sucesso. Isso não é legitimado, você está falando uma mentira, né? Aí ele tem que ser pertinente àquilo que está sendo falado na música, no filme, ou o que for. Ele tem que ter a ver ali com o tema ou o assunto, né? E tem que ser produtivo, porque ele ajude você a desenvolver a sua ideia, né? O seu argumento. Então tem esses 3 critérios, assim, quando a gente vai avaliar o repertório. E aí, como você usou um já e ele cumpre essas 3 funções, o outro é meio que secundário, tá? É só para aí o outro a gente avalia mais a questão da articulação, se está bem articulado. Entendi. Entendeu? Sim. Todos os anos também
A gente vê muitas pessoas tentando descobrir essa questão. Ai, meu Deus, porque eles postaram no Instagram alguma coisa relacionada à natureza. Então, vamos citar meio ambiente na redação. Esse ano, eles estão... o sistema está postando muita coisa e também está tendo muitos acontecimentos, como você tinha citado anteriormente, que muitos acontecimentos da natureza estão acontecendo, como a questão do Rio Grande do Sul e muitos outros acontecimentos. Mas, baseado nesse ano, as coisas que estão acontecendo e estão sendo postadas, vocês dois têm alguma noção ou acham que pode ser algum tema específico já para o Enem esse ano? É porque, assim, é o achismo, né? Eu respondo a segunda pergunta, que acha, né? Porque isso lá que eles postaram muito, porque tal ano que aconteceu isso, aí vem com os números lá, joga o tarô, tudo isso. Isso é muito profeta do acontecido, né? Então, o que acontece? A gente vai lá e cita vários, né? E fala assim, tá vendo? Eu sabia que era esse, né? Então, é muito difícil acertar, assim, né? É lógico que a gente vai fazer palpites, né? Sim. Aí é um achismo mesmo, porque não tem uma lógica para pensar o que deve ser, porque ele não segue, por exemplo, uma sequência. Ano passado foi questão da mulher, então esse ano vai ser meio ambiente, o ano que vem vai ser esporte, o outro ano vai ser cidade, o outro ano vai ser trabalho. Não é assim, sabe? A escolha não é feita dessa maneira, seguindo uma ordem, porque senão também facilitaria, né, para quem tem esse tipo de informação. Assim, um que eu tenho postado nele há um tempo, né, na verdade são dois, assim, voltados à saúde, né, é o suicídio entre os jovens, né, que a gente já trabalhou ele, e também a automedicação. Assim, a automedicação também é um problema que vem... Viram? Estudem. Mas isso é uma coisa que eu acho muito fascinante, porque, tipo assim, é fato que os temas do Enem não vão se repetir, né? Isso não acontece. Mas todos eles têm uma coisa em comum, pelo menos que eu consegui perceber, assim, na minha percepção extremamente leiga. Eles têm um certo teor polêmico, né? Atual. E, é claro, principalmente social, né? Até hoje eu não vi um tema do Enem que não tivesse um cunho social. Já teve, por acaso, alguma coisa desse tipo? Não. Então, aí, uma outra pergunta, eu ia até complementar com isso, né? A importância da estrutura, né? É porque a gente tem que lembrar que é um texto dissertativo argumentativo, né? Então, antes de tudo, é um texto dissertativo argumentativo. Então, a grande maioria das faculdades, das universidades, seja que ingressa pelo Enem ou por vestibular, vai cobrar dissertativo argumentativo. Então, quando você entende o que é uma estrutura dissertativa argumentativa, tudo fica mais fácil. E o modelo Enem, ele é um modelo aprimorado, assim, só que ele está batido, né? O problema é que ele está batido. Então, assim, quem tem a oportunidade de treinar ao longo do ano e ter alguém para orientar, né? Provavelmente, muito certamente, vai sair melhor do que uma pessoa, às vezes, que tem até mais ideias, é uma pessoa até de melhor repertório, consegue, tem uma carga de leitura maior, mas não tem aquele modelo, né? Então, é importante essa questão da estrutura. Qual foi a pergunta? Esqueci. Nem eu lembro mais, mas é isso. Acho que isso da estrutura é bom também, mas nada como usar a criatividade, né? Sim, claro. Por exemplo, todos os anos do Enem, eu não gravo fala de filósofo, eu sou péssima pra isso. Aí também não. Então eu sempre tento lembrar filmes. Ano passado eu usei Que Horas Ela Volta, muito bom, brasileiro, galera, assista. E Cinderela. Ou seja, não é isso que eu penso da redação, né? Enquanto a gente vê a redação como algo muito difícil, você não vai conseguir desenvolver de certa forma. E a redação ela não é tão difícil. É só você colocar alguma forma de tornar mais leve. Assim, não é tão difícil, é difícil, né? Parando pra pensar aqui agora. Mas é porque muitas pessoas acham que... não, porque eu não vou citar Branca de Neve e os Sete Anões. É muito infantil. Não vou citar Monster High. Eu quero falar de um filósofo, quero colocar uma música. Legião Urbana, né? Como ele falou, uma coisa mais culta. Geralmente pensam assim, né? Mas não é nada muito mirabolante. Sim. Pelo menos todos os anos que eu fiz, 2 anos, eu fui com... Eu acho que a certa leveza também foi porque era primeiro e segundo ano, não era algo tão... Não era aquela pressão de terceiro ano que vai ser agora, né? Mas eu fiz com certa leveza, mas na hora de fazer mesmo,
É só colocar na cabeça que não é nada muito complexo. Foi o que eu acabei de falar com o Felipe. Minhas redações não são complexas. Não tem muita complexidade não, palavras muito difíceis. Às vezes coloca até pra sinônimo mesmo, porque é muito necessário para não haver repetição. Mas a redação ela não precisa ser 100% complexa. Não precisa ver dessa forma. É você fazer o básico muito bem feito, usando o que você tem como repertório, né? Como sua criatividade. Mas eu tenho pra mim assim hoje que a redação é um básico muito bem feito, sabe? Então, aí tentando responder a sua pergunta dela, porque se perguntou da questão social, né? Sempre vai ser uma questão social mesmo, né? Que afeta a grande maioria, assim, independente da classe social, econômica, aquele problema ele vai ser de certa maneira, vai fazer parte da maioria dos brasileiros, né? Então, essa questão social é importante. Aí o que a gente tem que lembrar, assim, que todo mundo que vai fazer a prova do Enem, né, todo estudante, 16, 17, 18 anos, né, e 20, 30, 40, né, que vai fazer o Enem, tem uma trajetória de vida, né? Então você tem uma trajetória, né? Assim, dificilmente você vai passar parte de sua vida sem ouvir uma música, né? Seja ela qual estilo que for, né? Você vai ouvir uma música, ou você vai gostar de fofoca, ou você vai gostar de polêmicas na internet, ou você vai gostar de filme, ou gostar de série, ou gostar de ler. Então, a sua trajetória, eles querem entender o seguinte, né? A proposta é, se aquele tema dado ali, que é um tema problemático da realidade brasileira, se você consegue pensar sobre ele a partir de sua trajetória. Então, às vezes, você ouve lá uma letra de funk que ela tem 2 versos, mas aqueles 2 versos te ajudou a pensar sobre aquele problema. Então, é isso que eles querem saber. Então, assim, o lance da confiança, né? Porque essa ideia de que achar que existe uma ideia de alta cultura e baixa cultura, né? Isso já não faz parte mais do cenário de ensino, né? Isso é uma coisa que a gente pode até problematizar no outro podcast, né? Isso é legal, assim, para entender. Então, assim, se eu tenho um irmão mais novo que veio Patati Patatá, aquela música do Patati Patatá me ajudou a pensar esse tema agora. Eu vou citar Patati Patatá e isso vai ser considerado, né? Não precisa ser uma coisa, não precisa citar o Platão, não precisa citar o Aristóteles, né? Cita o que faz parte da sua trajetória. Até porque você vai citar com mais confiança, né? E provavelmente vai ter muito menos erro do que você tentar citar uma pessoa que você não conhece só para tentar parecer que você é uma pessoa, né, erudita, que leu muito, que estudou muito. Então isso é importante. Eu acho muito interessante também porque muitas vezes assistindo filmes ou ouvindo música, do nada eu falo, nossa, mas se tivesse um tema do Enem, nossa, eu citaria isso com certeza, já várias vezes. Mas enfim, eu queria finalizar com uma última pergunta, né? Qual uma dica que vocês podem dar importante na hora de fazer o Enem e também na hora de estudar para quando você for fazer? Porque já está próximo, né? Daqui a pouquinho. Assim, uma semana você não vai conseguir estudar tudo. É impossível. Mas eu creio que o Enem, é certeza. O Enem ele tem um certo padrão de questão de assuntos que sempre caem. Então, o mais recomendado nesse momento é você revisar o que sempre cai, né? Sem estar falando, tô com dificuldade nisso. E na hora do Enem, é você encontrar o seu jeito de se tranquilizar. Eu tava conversando isso com Yasmin mais cedo. O meu jeito de me tranquilizar é mastigando a todo momento. Eu também. Então, comendo. É sempre aqueles salgadinhos que tem várias pequenininhas pra ir mastigando um por um. Então, é um jeito de você... Cada pessoa vai ter um jeito. Tem pessoa que não vai beber uma gota de água porque pra ela é melhor. Tem pessoas que resolvem ficar cantando a música na cabeça porque pra ela é melhor. Então, acho que a maior dica é encontrar uma forma de se tranquilizar. E uma coisa também que me deu uma certa tranquilidade esse ano, né? Porque, tanto que eu falei com o Felipe, eu vou morrer quando estiver tirando o gabarito. Agora eu não tô tão nervosa, mas na hora. Mas é assim, querendo ou não, a gente tem várias oportunidades. O Enem hoje é uma das portas. Só que a gente tem muitas outras portas. A diferença é que antigamente o Enem era única, né? Muitas pessoas só tinham como olhar a visão o Enem. Mas hoje a gente tem muitos vestibulares, a gente pode fazer muitas provas. E 18 anos. Novinho. Acho que assim, não tem
que ter tanto... A gente quer passar logo depois de terminar a escola. Eu mesma, Milane, quero passar, porque eu não quero passar esse nervosismo que é o Enem novamente. Mas se for de passar, ironia da vida, estarei lá novamente. Mas é isso, a gente tem muita pressão de querer passar logo, fazer o Enem e passar. Mas temos que lembrar que 18 anos, 19 anos, pessoas que vão sair. Então ainda tem muita vida, a gente ainda é muito novo. E com a cabeça boa ainda, menina. Você pode parar, sentar, estudar. E mesmo que você não passe no Enem, sempre tem ano que vem, né? Sim, tem o ano que vem. E como eu disse... E não só o Enem. Hoje não é só o Enem, como uma das pautas. E pesquisem. Não tenham preguiça, tem muita coisa que vocês... Ainda mais aqui perto, por exemplo, agora vai ter a UNEB, tanto o FSB. Então, a gente tem muita oportunidade. Só que não adianta querer ficar parado esperando só o resultado. Então, pesquisem, vai atrás do que tem de prova. Porque, volto e repito, o Enem não é a única porta que a gente tem hoje. É muito importante? É. Até porque, pelo menos aqui na escola, a gente é preparado para o Enem. Mas não é impossível você se inscrever para outro vestibular. Sim. Eu acho isso aí importantíssimo, né? Essa consciência de si, né? Que ela tem. É importante demais, né? Mas, assim, eu acho que para chegar nesse conforto lá na hora também ajuda as coisas bem básicas, assim, né? Por exemplo, você vai ler o edital de novo para ver o que você pode levar, né? Por exemplo, tem que ser uma caneta transparente. Então, se você vai levar uma caneta que não é transparente, chegar lá na hora, a banca falar com você que não pode, já valou, né? Então, assim, é uma coisa que não ter preguiça para ler lá de novo, o edital, fazer o que eu posso levar. Então, se for levar a garrafinha d'água, tira o rótulo, né? Essas coisas que parece mínima, mas que lá na hora pode estruturar. Se chegar lá na hora, mesmo você chegando cedo, você viu, não podia fazer isso, o que eu vou fazer? Você ter que sair para resolver, isso vai gerar um problema, né? E durante essa semana, é isso, aproveitar as revisões, né, que estão tendo aqui na escola, né? E pegar o sábado meio que para descansar, para aproveitar a prova no domingo. Isso é verdade. Isso, eu mesmo não levo celular, porque eu morro de medo dele tocar mesmo tudo desligado. Então é isso, se tranquilizar. É você levar comidinha num pote transparente. Você não vai perder seu tempo lendo de novo o edital. É isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês. Disponibilizaram o tempo de vocês. Você nem mora aqui no Prado e veio só pra gravar. E Milane também, que daqui a pouco vai estar em aula. Muito obrigada. E para todo mundo que está assistindo, eu recomendo que vocês sigam as recomendações deles. Assim como eu também vou seguir. E é isso, muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Matheus? Até breve, galera. Deixa um like, por favor. Tô precisando de um monte. Tchau, tchau e até a próxima.